Bem, pessoal, olá a todos. Hoje estamos convocados para conversar, trocar ideias desde a perspectiva sistémica sobre um tema muito significativo que é o aborto. Nós vamos a dar nossa visão desde a nossa perspectiva sistémica. Não vamos entrar em questões legais, em questões morais, se se deve ou não se deve fazer um aborto, quais são as implicações sociológicas, como está o estado socioeconômico da população. Não, nada disso. Nós vamos a dar simplesmente uma perspectiva desde nosso lugar, que é a perspectiva sistémica. Vamos a trocar ideias em relação a isso. Assim que a conversa fica em aberto. Quem quiser iniciar, pode iniciar. Esse tema é um tema bastante pertinente, que é recorrente, né, na sociedade, e é um tema que precisa ser falado, precisa ser colocado aqui. O aborto, ele traz uma dor profunda no sistema. Ele é um ser que ia vir à luz e não teve esse destino. Teve como destino a morte. E não olhar para isso traz implicações bastante sérias. Então, acho muito bom que a gente possa olhar e incluir esse assunto no dia de hoje. Muito bem. O que Nelson pode dizer para dar continuidade às palavras de Eliane? Realmente é um tema bastante recorrente. É um tema que, além de ele, como formação, ele é um tema muito importante e é um tema que aparece muito nas constelações. Então, acho que esse debate que a gente tem aqui vai ser bem esclarecedor, vai ser bem voltado justamente tanto para elucidar como isso opera dentro do sistema, como também como a gente lida com isso na nossa vida real. ¿Tem alguna pergunta que seja recorrente, assim, desde os cursos de formação por parte dos alunos? Sim, professor. É um assunto que surge no campo de estudantes de constelação, pessoas estão buscando se formar como consteladores desde o início do curso, assim que se apresentam pelas primeiras leituras de Bert Hellinger, e vejo que uma questão recorrente é sobre se há diferenças, se tem tipos de aborto, se isso vai causar uma situação ou sensação diferente no campo para a pessoa, supondo um aborto espontâneo ou algo provocado, se há diferenças, como que é visto isto? Bem, eu vou aproveitar então, dado que estamos aquecendo o grupo, que nós hoje estamos com Denis, que é o secretário acadêmico do Instituto, Adriana, que tem multifunções no Instituto, uma é todo o que seja a correção e escrita da comunicação, así como también es consteladora del instituto, Denis también lo es, y con los profesores Nelson y Eliane, ¿no? Entonces, aproveito para presentarlos. Una cosa fundamental no aborto es que desde as ordens do amor, ou desde, como queira chamar, a força do amor, há uma que é fundamental, que todo ser pertence ao sistema. Ninguém deixa de pertencer ao sistema. Quando há uma vida, pertence ao sistema. Então, por que é tão significativo para nós? Porque quando se pratica um aborto, seja provocado ou espontâneo, por uma tragédia, pelo que for, foi uma vida que teve o destino de morrer, como falou a professora Eliane. No obstante, o tema é como o sistema lida com isso, porque se o sistema dá as costas a essa situação e a esse ser, esse sistema começa a praticar o padrão da exclusão. Então, quando se altera essa força do amor, essa ordem do amor chamada pertencimento, e se instala a exclusão, esse sistema começa a sofrer. Aliás, todo o que nós negamos ocasiona sofrimento. A vida se nos apresenta como ela quer.
A veces queremos ter filhos y no ven, a veces no queremos ter filhos y ven. A vida decide. No son nuestros pequeños egos que deciden sobre la grande arquitectura da criação. Mas quando se apresentam as situações, cabe a nós aceitá-las. Então, aceitar e incluir esse ser que passou pelo útero da mãe desse sistema é fundamental para que o sistema tenha uma vida saudável. E aí vem a pergunta que Denis faz, e é a mesma coisa que o aborto seja espontâneo ou seja provocado? Que diz a professora Eliane? É a mesma coisa. É um ser que teve uma vida que foi gestada ali e teve o ciclo dessa vida interrompido. Então, ele tem que ser incluído independente se foi espontâneo ou se foi provocado. O que disse o Nelson a respeito, professor Nelson? Eu acho que a vida se dá a partir do momento da concepção. A partir do momento que houve a concepção, há uma vida. Se ela não vinga, não importa qual foi o acontecimento, por que aconteceu, qual foi o fato, ela existiu de alguma forma. E ela deve ser vista pelo sistema como uma parte do sistema, como um pertencente ao sistema, né? Então, voltando àquilo que a gente falou, que a gente vê acontecer, muitas vezes é um fato que é espontâneo, nem a própria pessoa percebe. Não vem à luz o fato. E quando você faz a constelação, de repente pode aparecer. E aí, a partir daí que a gente passa a olhar para o fato e para poder restabelecer o vínculo no sistema. Nelson, o que você interpreta como concepção quando se une o óvulo com o espermatozoide, é isso? Para mim, a vida surge a partir do momento que o embrião, que surge o embrião. A partir daí, existe a vida, e é a partir daí que ele passa a fazer parte do sistema. Esse novo ser passa a fazer parte do sistema. Então está respondido, Denis, que tanto faz se for um aborto espontâneo como provocado. Às vezes acontece é tão recente que acontece que a pessoa, a mulher, não sabe que tem um embrião dentro do seu útero, o expulsa, e sem ter consciência, de alguma forma está acontecendo aí uma exclusão também. Não necessita ser consciente. E como disse o professor Nelson, quem sabe essa mulher depois vai ter algum tema de depressão, ou um filho dela vai se sentir revoltado, e se abre uma constelação e se observa que a mulher está olhando para um lugar, e nesse lugar há um ser que foi aquele aborto que ela nem sabia que tinha. Ou aquele filho que está revoltado, na constelação, está mostrando a mãe um lugar, colocamos um representante nesse lugar, e acontece que é um ser que a mãe teve e nem soube. Então, a constelação nos pode revelar isso, através de um sofrimento do sistema, depressão da mãe, revolta do filho. Quando se abre um campo, podemos identificar que houve um aborto, assim seja sem a intenção. Então, desde esse momento, desde essa forma, até um aborto que é provocado, com 3 meses, feito com intenção, todas as modalidades de exclusão, é decir, de não inclusão consciente, ocasionam sofrimento no sistema, de diferentes formas. No sistema familiar, estou falando, né? Como o aborto é um tema que é excluído da nossa sociedade, é um tema que não se fala, que não é aceito, ajuda também a ocultar, muitas vezes de si mesmo, o que aconteceu, de colocar no esquecimento, para não acessar essa dor. É muito comum, né, entre as mulheres a gente observar isso. Oculta de si mesmo, e quando vai contar,
numa terapia ou numa constelação, fala com muito medo, com muita dor, como se ninguém pudesse ouvir. Então, é um tema importante da gente tocar para vir à luz, porque socialmente ele é ocultado também, ele é excluído. Eu vejo isso também como uma vergonha, né? A pessoa tem vergonha de colocar isso, né? Como se fosse, na verdade, é o próprio sentimento do erro cometido, né? E a exclusão se dá justamente por quê? Porque o ato é praticado e é ocultado, escondido. E então esse ser fica excluído como se ele fosse um pária, como se ele fosse um culpado, como se ele fosse praticamente um perpetrador. E é aí que acontece realmente o fato do sistema começar a se movimentar para que ele seja incluído. E das formas mais diferentes, como o professor disse, né? Um filho que tem uma atitude de revolta, uma depressão na mãe, e aí entra aquela pergunta da constelação. Para que esse menino está tão revoltado? O que ele está querendo chamar a atenção? O que ele está querendo nos trazer a ver? E muitas vezes pode ser até um aborto que foi espontâneo, que nem se percebeu. Ese ocultar, básicamente producido por un sentimiento de culpa que carga a Mai, porque socialmente no es aceito. Ahora a toda una polémica y a toda una... está saindo debaixo do tapete ese tema, mas ainda está en nuestro inconsciente colectivo a questão de que fez algo errado. Eu quero voltar a esclarecer que nós não estamos nessa posição se é errado ou é certo. Nós estamos estudando sistémicamente o fenómeno. Quer dizer que quando um aborto acontece, essa ordem que diz todos pertencem é alterada e há alguém que é excluído. E isso fica no sistema. Y cuando el profesor Nelson dice que el sistema se comienza a movimentar para incluirlo, no es que dicen, vamos a incluir el aborto. Lo que acontece en un sistema es el sufrimiento. Alguien sufre, o muchos sufren, sin saber por qué. A veces se puede llegar a un irmão que veio depois con un trastorno severo mental o con una depresión. Los que vieron después estuvieron en el mismo útero aonde ese aborto aconteció, y ese útero es un campo morfogenético que en vez depois capta que houve aí un excluído y leva consigo eso. Entonces, ese que veio depois pode llegar, ese o eses, pode llegar a ter algunas alteraciones, y si se quiere ir a ver a origen, entonces pode se llegar a incluir aquele que fue excluido. Mas cuando falamos sistema se movimenta para mostrar, no es lineal, que ellos van a ver, hubo un aborto, vamos a incluir. O custo es muy grande, há sufrimientos de varios tipos, a tal punto que si un casal no incluye un aborto que fue feito intencionalmente, ese casal fica con una fisura no vínculo. Una fisura no vínculo, que puede llegar a ser una fractura. Y muchas veces nós recebemos casais que están en conflicto a un tiempo, vamos a supor a 3 años, y antes estaba todo bien, mas a 3 años que están brigando. Ahí se abre el campo y nós, como servidores del campo, vamos viendo que há un representante ahí que necesita entrar y se observa que houve un aborto. Es decir, que esa exclusión teve como custo, como tributo, a fractura do casal. Y pode ser que na constelación se inclua ese ser, porque o único que quero ser es ser incluído, no quero más nada. Cuando se hace una constelación, a mãe dice, te comienzo a ver, ahora eu te vejo. Abro mi corazón para você estar dentro. Sinto muito. O pai acompaña a mãe y o ser dice, era o único que necesitaba, sentir que hacía parte.
e já fica em paz. E esse casal fica melhor. Agora, pode até não reparar a fractura que houve. Não necessariamente. Tem casos e casos, por isso cada caso é um caso. Mas de aí a complexidade sistêmica, que até agora, até muito pouco tempo atrás, nós não enxergávamos as consequências de um acto desse tipo, não é, Eliane? Sim, e é importante falar que não tem regra como é que o sistema vai reagir a uma pessoa excluída, né? O professor Mário está dando alguns exemplos e a gente pode colocar outros aqui, um que eu gostaria de trazer, inclusive, mas como esse sistema vai reagir? Só abrindo uma constelação e constelando para ver como estão posicionados em relação a essa pessoa, a esse ser que foi excluído. Por exemplo, há pouco tempo nós abrimos uma constelação onde um filho, a mãe trazia o tema de um filho, a relação com ele muito difícil, e esse filho buscava a morte o tempo todo. E ele veio após um natimorto. Era um filho que se drogava, um filho que pegou doenças graves, que levou para a morte. E esse natimorto tinha sido excluído totalmente da família, que era uma dor tão grande para a família. Ter esperado 9 meses e a criança ter nascido morta, que ele simplesmente não existiu. Até que, através desse jovem, infelizmente, já num caso bem grave, ele pôde ser visto e incluído. Mas que não entendi o que aconteceu com o jovem vivo. Ele buscava a morte através de drogas. Mas não se suicidou. Contraiu uma doença que levou à morte. Sim? Finalmente levou à morte. Sim. É decir, que ele carregou o peso do outro. Com a intenção, e aí está o tema, a pergunta que Nelson fala, o para quê? O para quê esse jovem que acabou morrendo, para que teve essa doença? Para mostrar que houve um excluído. É decir, que podemos chegar a esse ponto, não é isso? Era claro na constelação que o jovem falava, eu vou com você. Falava para o irmão morto, eu vou com você. Eu vou com você. Isso acontece também quando com gêmeos, né? Quando um nasce e o outro não consegue nascer, fica morto no útero, já nasce morto. Aquele, se não é incluído, esse gêmeo sempre vai ter como esse amigo oculto, né? Que vai acompanhar sempre se a gente não inclui. E pode contrair doenças esse que nasceu, porque está levando algo para mostrar aquele que não foi incluído. Exatamente. Eu ia justamente falar dessas gravidezes, da gravidez gemelar, né? E às vezes um vinga e o outro não vinga. E às vezes nem se percebe isso também, né? É a mesma Claro. coisa que o aborto espontâneo. E você percebe, sim, por aquele que nasce. Você começa a perceber justamente o que o senhor falou agora, né? O amigo oculto. Amigo imaginário, agora me lembrei, amigo imaginário. Isso, amigo imaginário, melhor. E eles, e é engraçado porque eles falam muito, eles conversam, e ora ele representa ele, e ora ele representa o irmão. É muito interessante. Isso a gente vê muito por causa de olhar as crianças em pedagogia sistêmica. Isso é uma coisa que... E é um campo que está se tornando uma especialidade hoje dentro da abordagem sistêmica. O tema dos gêmeos, porque parece ser que há muito mais gêmeos do que a gente pensa. Há muito mais no nascimento. Muitas vezes não é só um embrião, é 2, 3, e um se desenvolve. ¿Qué aconteció con aquellos que no se desenvolvieron? Hoy se está estudiando mucho eso en constelaciones, porque cuando se abre el campo, se ve aquellos que no consiguieron desenvolver hasta a vida, ¿no? Es un campo que ainda está sendo pesquisado, né? Não sei, Denis. Eu ouvi vários exemplos, né, de situações onde pode estar ocorrendo sintomas, podemos dizer, num casal, numa criança, num pai, numa mãe, e
Pelo que vejo, a atitude seria o abrir o campo mesmo para ver se essa dinâmica está ligada realmente a um aborto, como pode ser de outras situações que não está ligado a isso. Seria por aí mesmo? Claro, claro, no todo depende, no toda crisis familiar é devido a um aborto, mas há muitas situações onde sim há a exclusão, é decir, está alterada a ordem do pertencimento. Aquele tio-avô que foi assassinado pelo irmão, aquele menino que nasceu no campo, no meio do campo, há 4 gerações atrás, e não foi muito bem cuidado e um animal comeu. Há tantos segredos familiares, há inúmeros segredos familiares que ficam aí, que têm a ver com a exclusão de alguém, é decir, dar as costas a alguém que nasceu e que a vida acabou. Então, só abrindo campo para saber a origem de ese padrón de exclusão. Não nem sempre é um aborto, né? Certo. Sim, Adriana. Pensando nas pessoas que não têm muita familiaridade com os termos sistêmicos, eu ia pedir para os professores explicarem o olhar, né? Quando você diz, eu preciso olhar para isso, o que isso representa? E quando a gente está falando em sistema, o sistema adoece, a cura do sistema, de quem exatamente a gente está falando? O básico, para quem não sabe nada de sistêmico, seria a palavra aceitação. Aceitar o que aconteceu, por mais dolorido que seja, por mais escondido e difícil que seja, que quando alguém do sistema, no caso, aí tem que ser a mãe mesmo, né? Porque é ela a portadora desse segredo, né? Muitas vezes o aborto é feito escondido, muitas vezes é uma sensação que, pelo menos, a mãe aceite o que ela fez, o que aconteceu, e dê um lugar a isso. Aceitar é dar um lugar, isso já é um grande passo. Aceitar que isso aconteceu. E quando a gente fala do sistema, a gente está falando do sistema familiar, né? Nós estamos falando toda pessoa está inserida num sistema familiar. Tem um pai, tem uma mãe, tem os filhos, e isso é o que a gente chama de sistema familiar. Assim como a gente falou há pouco sobre o sistema social, que é a sociedade, que também é um sistema. E nesse sistema familiar não só estão os pais, como os avós, os bisavós, os ancestrais, e toda a cultura dessa família, que nós observamos como parte do sistema, toda a historicidade, podemos falar, historicidade desse sistema, que configura o que chamamos agora com a nova física um campo mórfico, é decir, que se reiteram padrões de várias gerações e se leva de uma geração para outra. Então, se há um padrão de exclusão, se há que ocultar um aborto, por exemplo, isso pode vir de 6, 7 gerações atrás e continua sendo um segredo. Por isso, a atual mulher desta geração está dentro desse campo morfogenético, é um fio de um grande tecido, de uma rede, por isso nossa visão é transgeracional, como se não existira o tempo, essa temporal, e tem vigência dentro dessa mulher o que pensaram os ancestrais, que isso tem que se ocultar, tem que se negar. Então é muito difícil para essa pessoa lidar com essa culpabilidade que vem de gerações atrás, é muito pesada essa culpa. Não sei se responde, Adriana, ao sistema. Sim. Uhum. Fica mais claro. Sim, Denise. Eu gostaria também que se a gente pudesse comentar sobre inclusão, né? Nós estamos falando muito sobre o excluir e buscar o incluir. O que significa esse incluir, seja na constelação e como que isso acontece na constelação, ou às vezes pensar até no dia a dia, qual é a postura de inclusão que uma pessoa pode ter? A inclusão é dada a partir do momento que você olha, ali, literalmente, para aquele que foi excluído. E você o recebe de volta, você o acolhe de volta ao sistema, né? E como o professor disse, no caso dos abortos, por exemplo, é só o que ele quer.
Ele só quer ser olhado, simplesmente olhado e reincluído. Eu faço parte. Tudo bem. Esse foi o meu destino. Geralmente ele já sabe que esse é o destino dele. E isso é muito importante de dois aspectos, porque ao mesmo tempo que ele é acolhido e ele fica em paz, e a gente fala ele pode fechar os olhos e descansar, ao mesmo tempo os pais, diante disso, também se encontram em paz. Porque aquela culpa que é carregada por tempos e tempos e tempos por aquele ato que foi praticado, a partir do momento que você consegue incluí-lo de volta, você consegue ganhar paz, porque você deu paz para o outro. Não elimina a responsabilidade por o que foi feito, mas você recompõe a tua paz, você assume a responsabilidade e recompõe a tua paz. Eliane, ¿quer complementar? E está bem completa a resposta, mas complementando um pouco, quando a gente inclui esse ser novamente na família, porque ele faz parte, mesmo não estando vivo, mas ele faz parte, ele é uma vida que foi gestada, o sistema começa a entrar em equilíbrio, em harmonia, porque todos estão ali, todos pertencem à família, os vivos e os mortos. Por ejemplo, una familia que tiene tres filhos vivos, só que entre o primeiro e o segundo houve um aborto. Então, até agora estávamos falando da ordem do pertencimento. Quando um ser excluído se inclui, retorna a paz no sistema. Esto fue identificado por nuestro grande profesor Bert Hellinger, que trouxe inovações increíbles para poder hacer leitura de sufrimiento dentro de las familias. Y dentro de la familia estamos nós. Entonces, ¿qué acontece? Si ese casal nega ese aborto, existe o primeiro filho, e o que foi, depois houve um morto, e depois vem outro filho. Esse outro filho que vem é considerado o segundo, e depois um terceiro. Então, agora podemos falar de una otra orden llamada de jerarquía, que también es necesaria vamos a decir así, traer para que la ecología de ese sistema familiar funcione saudablemente. Entonces, o segundo no es o segundo es o tercero. Entonces, si ese casal va a hacer una constelación y observa que o sofrimento do que seria o quarto. O quarto, vamos a supor que está com um déficit de atenção e hiperatividade na escola. Então, eles vêm a constelar esse filho que é o terceiro, aparentemente, o terceiro. Três filhos vivos é o terceiro. Mas esse terceiro está com sintomas. Então, que van a hacer una constelación familiar para ver o que se abre o campo y se observa aquel aborto que ese casal fez en algún momento. Si ese casal, como fala o profesor Nelson, si ese casal consigue ver ese ser, consigue incluirlo, ¿qué sería incluirlo? Abrir o corazón, especialmente a mãe necesita abrir o corazón para incluir ese filho como o segundo, e dizer, agora eu te vejo, estou abrindo meu coração, agora você tem um lugar no meu coração. Se o pai concorda, muito melhor. E este é um tema do casal, não tanto dos filhos. Os filhos são os mais pequenos, este é um tema dos grandes, do casal. Então, se eles conseguem abrir o coração, eles são o núcleo do sistema. Se o sistema consegue abrir o coração, aquele que teve o destino de tu falecimiento, y para ese casal, entonces ahora ellos tienen 4 filhos, un primero vivo, un segundo que falleció, un tercero vivo y un cuarto vivo. Es muy probable que a sintomatología que tem o quarto filho se minimize ou até
desapareça, porque o para quê desse déficit de atenção e hiperatividade era para mostrar que necessitava ser incluído aquele que foi morto. Então, o que acontece? O segundo passa a ser o terceiro, e o terceiro passa a ser o quarto. Então, o sistema se equilibra. Então, provavelmente, esse déficit de atenção e hiperatividade diminua, porque traz paz e equilíbrio para o sistema. Então, os filhos que estão vivos não precisariam necessariamente saber que eles tiveram irmãos abortados. Os filhos não necessariamente precisam saber. Como o professor Mário falou, quando o assunto é a responsabilidade da mãe e do pai. Se eles assumem essa responsabilidade, se eles aceitam, se eles incluem, não tem nada que passar para os filhos, não precisa passar para os filhos. Até um tempo atrás se acreditava que precisava falar, precisava nomear, e isso trazia outro tipo de transtorno. O importante, porque essa é a grandiosidade das constelações, quando o movimento é feito de verdade, é o suficiente. Se a mãe incluiu mesmo aquela criança, se o pai incluiu mesmo aquela criança, já está. Se a mãe fez 3 abortos e sabe que o primeiro filho dela é o 4º filho, na verdade, ela não precisa chegar para o filho e falar, você é o 4º, né? E não tem essa necessidade. Mas ela sim, ela precisa reconhecer que aquele é o 4º filho. Dar um lugar de verdade aos filhos, que dá muito medo. Primeiro, medo com os mortos, né? Já existe um medo muito grande com os mortos, como se fossem fantasmas, como se fosse uma coisa ruim. Quando eu falei o exemplo desse natimorto, a sensação da família era exatamente essa, que não podia olhar para aquela criança, que é como se fosse um mal que aconteceu na família. Né? E olha o peso que essa criança carregava, de ser um mal, uma doença. E, na verdade, não. Ele teve aquele destino. Aceitar esse destino traz paz, traz calma. E aí é o suficiente para os envolvidos no tema, se for reconhecido de fato. Gostaria de perguntar, então, Eliane, seria como os pais, essa mãe ou o pai, enfim, como se eles mudassem a postura perante os filhos, né, no dia a dia. Que ele está com consciência que, ok, esse não é meu filho mais velho, né? Esse talvez é o meu mais novo. E aí muda a postura e isso talvez já seja o suficiente, podemos dizer assim. A gente observa que quando isso é feito de verdade, né, incluído no coração, é o suficiente, traz calma. E a gente percebe na hora que traz calma, traz paz para o sistema. Pela teoria geral dos sistemas, quando um elemento do sistema faz um movimento, todos os restantes o fazem também. É um princípio sistêmico, um paradigma sistêmico. Estamos trabalhando com outro paradigma para observar os fenômenos. E um paradigma que se constata, tem evidências. Agora, para complementar a pergunta de Adriana, é um tema bem delicado, né? É decir, os filhos não precisam saber, porque os pais fazem um movimento e os filhos também se reposicionam porque os pais se reposicionaram. Mas já me aconteceu que um senhor adulto veio a fazer uma constelação por um tema até profissional, que não alcançava sucesso na sua profissão, e se abriu o campo e apareceu a mãe dele, e apareceu um aborto que a mãe fez que não foi reconhecido. Então, nesse momento, esse adulto se entera que sua mãe fez um aborto, já é um adulto, tem capacidade para absorver e se trabalha na constelação, a mãe incluindo esse ser, e volta uma força para esse senhor que veio a constelar sua profissão para alcançar seu sucesso. Então, em algum momento, se se precisa, se se necessita, o campo vai informar a família, naturalmente. Mas não é necessário, quando, vamos supor, esse casal veio da constelação e incluiu aquele ser que foi excluído. Não precisa contar para os filhos. Uma vez me aconteceu
me aconteció con una alumna de un curso, que ella descubrió ahí en una constelación que ella tinha feito un aborto, y ese descubrió, no, ella sabía que tinha feito un aborto, pero no sabía que el sufrimiento que estaba tendo na atualidade tinha a ver con ese aborto. Ahí ella incluyó o ser e ficou em paz. Aí foi a jantar na casa, depois do curso, estaban 2 filhos adolescentes, e contou: vocês sabem que eu tive um aborto antes de ter a vocês? E o que veio depois do morto, né, que seria o mais velho dos 2 filhos que ela tem, entrou em uma crise emocional terrível. Sentiu que a mãe era uma assassina, e sentiu que a mãe poderia assassinar ele, e não o fez por sorte. A tal ponto, esse rapaz ficou mal que me ligaram para que eu atenda de urgência, porque ele estava tendo um surto. Então, cuidado com contar assim, gratuitamente, por esporte, porque pode tocar fibras íntimas, traumáticas dos filhos, que não é necessário tocar. Gostaria de saber se o professor tem alguma indicação para o pessoal aqui no próprio YouTube sobre isso de aceitar, sobre o coração, sobre isso de incluir, se a gente pode, às vezes, passar alguma Há um informação que já tem no canal. vídeo no canal YouTube feito por mim que se denomina Aborto. Vamos a colocar a descrição, no link, na descrição deste vídeo, um link também. E há outro vídeo que eu recomendo que se chama Aceitação, Dor e Sofrimento, que também recomendo para ir complementando a ideia. Mas, pelo que eu observo, hoje falamos algumas coisas essenciais, mas eu proponho fazer um segundo vídeo, um Aborto 2, para poder seguir aprofundando sobre este tema tão significativo. Acho que a gente deu uma boa volta. Agradeço aqui a participação de todos, porque foi bastante rica a nossa conversa, né? É um tema super importante e que vale a pena a gente seguir olhando. Realmente foi muito bom poder participar desse debate. Nem foi um debate, foi mais um esclarecimento. E deixar claro uma coisa, que quando você encontra a paz, quando você leva a paz para o seu filho abortado e você encontra a paz, existe uma outra alma, que é a alma do sistema, que também entra em paz. Então, traz um bem-estar muito grande para todos. Adriana, Denis, queriam falar? Eu quero agradecer por ter participado com vocês, é uma honra estar com os 3 professores. É tão importante, é um conhecimento que nos expande e nos permite viver de uma forma diferente, né? De uma forma mais completa. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também agradeço a oportunidade, foi muito construtivo o papo, fico feliz de estar representando aqui um pouco da fala dos alunos e do pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza que a gente vai seguir esse assunto e tantos outros. Obrigado a todos, muito obrigado.